Bem-vindo ao nosso encontro para continuarmos a nossa reflexão sobre a missão da Igreja no documento de Aparecida, tendo como base da reflexão Testemunhos de Aparecida. Nós falávamos no último encontro sobre a missão ad gentes e hoje começamos a olhar um pouco as provas da missão. Aparecida nos recorda algumas dessas provas, para que, por sua vez, prova da ação mesma do Espírito. A prova do reino e seus valores, a prova da comunidade, isto é, do nascimento de novas comunidades cristãs, a prova do Evangelho vivido e testemunhado missionariamente por pessoas de fé. Número 374 do nosso documento vai dizer o seguinte: Como discípulos missionários, queremos que a influência de Cristo chegue até os confins da terra. Descobrimos a presença do Espírito Santo em terras de missão mediante sinais. Quais sinais? Primeiro, a presença dos valores do reino de Deus nas culturas, recriando-as a partir de dentro para transformar as situações anti-evangélicas. Segundo, os esforços de homens e mulheres que encontram em suas crenças religiosas o impulso para o seu compromisso histórico. Terceiro, o nascimento da comunidade eclesial. E quarto, o testemunho de pessoas e comunidades que anunciam Jesus Cristo com a santidade de suas vidas. Pessoas e comunidades que anunciam Jesus Cristo com a santidade de suas vidas. Essas provas correm paralelas aos objetivos da missão ad gentes oferecidos pelo Concílio Vaticano II. E o que o Concílio disse? Promoção dos valores do reino de Deus, primeiro anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, formação inicial de comunidades cristãs, animação missionária dos cristãos. Veja, Aparecida e Vaticano II caminhando juntos. Ou melhor, Aparecida traduzindo elementos missionários do Concílio Vaticano II. Aqui temos de pensar também nas responsabilidades dos discípulos missionários. Voltemos aos 3 grupos destinatários que falamos há 2 encontros atrás. Esses 3 grupos que temos chamado o dos discípulos missionários, o dos que foram discípulos missionários e o dos que nunca foram discípulos missionários. Estão estreitamente relacionados para o bem ou para o mal, para a vida ou para a morte. Então, os 3 grupos, os discípulos missionários, os fiéis que estão nas nossas comunidades, os que estiverem e não estão mais, então somos chamados a trazê-los, e aqueles que nunca ouviram falar de Jesus Cristo, nunca ouviram falar do Evangelho. A maior responsabilidade tem o primeiro grupo, o dos discípulos missionários, o nosso grupo. Sua missão é dupla, pois se refere aos outros grupos e tem que ver, em ambos os casos, com o quê? Com a transmissão da fé. Esse grupo compreende tanto as pessoas como as instituições. Aparecida se refere a umas e outras. Em relação às pessoas, isto é, com os discípulos missionários latino-americanos e caribenhos, se delineiam duas frentes bem precisas. Quanto aos que deixaram a igreja,
os discípulos missionários devem repetir a atitude contínua de Jesus, que era a de buscar, a de mover-se até encontrar a ovelha perdida e a de estar atento ao regresso de quem deixou a casa paterna. Essa é a primeira missão dos discípulos missionários, ou seja, dos fiéis que estão nas nossas comunidades. Não é responsabilidade de um ou de outro, ou de alguns. É responsabilidade de todos, a partir do nosso batismo, que teve um reforço na nossa crisma, quando recebemos o Espírito Santo, para sermos testemunhas de Jesus. Em relação aos que ainda não conhecem Cristo, os discípulos missionários, nós somos chamados a anunciar de Jesus Cristo pela primeira vez, com o testemunho de vida, com a ação evangelizadora e com a ação transformadora, sem medo de ir mais além de todas as fronteiras de fé ou de cultura. A Aparecida manifesta uma profunda preocupação no sentido de que não está acontecendo nem o primeiro, nem o segundo. Seja a nível pessoal, como a nível institucional, e isso por múltiplas razões. Daí a Aparecida nos dá um chacoalhão. Daí o Papa Francisco publicar Evangelho Gaudium, Alegria do Evangelho, desejando uma igreja totalmente missionária, plenamente missionária. Desafios, animação e formação missionária. Em nível pessoal, podemos fazer as seguintes constatações que nos desafiam. Primeiro, há muitos cristãos que não têm nem ideia de que, por seu batismo e sua confirmação, foram constituídos missionários e que, portanto, receberam este duplo encargo. Parece-me, gostaria de estar errado, mas parece-me que essa é a realidade da maioria dos cristãos. Não ter consciência de que, pelo seu batismo e confirmação, foram constituídos missionários. Constituídos missionários. E aí a Aparecida nos diz: esta conferência se propõe a grande tarefa de proteger a fé do povo de Deus. Proteger a fé do povo de Deus. E recordar também aos fiéis desse continente que, em virtude do seu batismo, são chamados a ser discípulos e missionários de Jesus Cristo. Aparecida, número 10. Depois, um outro elemento. Há muitos cristãos que perderam a paixão por ser discípulos de Jesus Cristo e, portanto, não têm nenhuma inquietude por ser missionário. Se não é discípulo, não vai ser missionário. Por isso, eles devem descobrir de novo a beleza do Senhor e a alegria de ser discípulos. E aqui a Aparecida vem chamar nossa atenção. Número 145 do documento de Aparecida diz o seguinte: quando cresce no cristão a consciência de pertencer a Cristo. Você, pergunta que eu faço agora, está trabalhando para crescer nessa consciência da sua pertença a Jesus Cristo? Então, quando cresce no cristão a consciência de pertencer a Cristo, em razão da gratuidade e alegria que produz, cresce também o ímpeto de comunicar a todos o dom desse encontro. Então, quando cresce a consciência de pertencer a Cristo, cresce também o ímpeto de comunicar a todos o dom desse encontro com Jesus. A missão não se limita a um programa ou projeto.
mas é compartilhar a experiência do encontro com Jesus Cristo, testemunhá-lo e anunciá-lo de pessoa a pessoa, de comunidade a comunidade e da igreja a todos os confins do mundo. É a visão de missão de Aparecida. Partilhar a experiência do encontro com Jesus que transformou a nossa vida. No número 146, Aparecida diz: Bento XVI nos recorda que o discípulo, fundamentado assim na rocha da palavra de Deus, sente-se motivado a levar a boa nova da salvação a seus irmãos. Discipulado e missão são como as duas faces da mesma moeda. Discipulado e missão, duas faces da mesma moeda. Quando o discípulo está apaixonado por Cristo, não pode deixar de anunciar ao mundo que só Ele nos salva. De fato, o discípulo sabe que sem Cristo não há luz, não há esperança, não há amor, não há futuro. Repito, o discípulo sabe que sem Cristo não há luz, não há esperança, não há amor, não há futuro. Essa é a tarefa essencial da evangelização, que inclui a opção preferencial pelos pobres, a promoção humana integral e a autêntica libertação cristã. Um terceiro ponto. Há muitos cristãos que perderam o sentido de pertença à igreja e só vivem o encontro com Cristo de forma privada, isolado, individualista. Dessa maneira, é impossível que possam viver a paixão missionária. Por isso, devem primeiro recuperar seu sentido de comunhão e seu sentido de igreja, para colocar-se a serviço da missão, sem o qual não há comunhão nem missão. E Aparecida, então, no número 156, nos diz: a vocação do discípulo missionário é convocação. A vocação do discípulo missionário é convocação. Convocação a quê? Convocação à comunhão em sua igreja. Não há discípulo sem comunhão. Diante da tentação muito presente na cultura atual de ser cristão sem igreja e das novas buscas espirituais individualistas, afirmamos que a fé em Jesus Cristo nos chegou através da comunidade eclesial. E ela nos dá uma família, a família universal de Deus na Igreja Católica. A fé nos liberta do isolamento do eu, porque nos conduz à comunhão. Constatamos que em nossa igreja existem numerosos católicos que expressam a sua fé e sua pertença de forma esporádica, especialmente através da piedade a Jesus Cristo, à Virgem e aos santos. Convidamos a aprofundar sua fé e participar mais plenamente na vida da igreja, recordando-lhes que, em virtude do batismo, estão chamados a ser discípulos missionários de Jesus Cristo. Há muitos cristãos que querem ser discípulos missionários, mas não receberam um mínimo de formação missionária para realizar esse encargo. Por isso, é necessário. Não é à toa que estou fazendo esses encontros. É necessário que se lhes ajude a traçar umas metas formativas missionárias e sejam acompanhados para consegui-las. Aparecida traçou algumas grandes ideias da missão que ajudam a construir metas mais específicas desta maneira. No número 377, encontramos o seguinte. Número 377.
Os discípulos, que por essência são também missionários, em virtude do batismo e da confirmação, nos formamos com um coração universal, aberto a todas as culturas e a todas as verdades, cultivando nossa capacidade de contato humano e diálogo. Estamos dispostos, com a coragem que o Espírito nos dá, não é somente com a nossa coragem humana, mas com a coragem que o Espírito nos dá, a anunciar Cristo, onde não é aceito, com a nossa vida, com a nossa ação, com a nossa profissão de fé e com a sua palavra. Os emigrantes são igualmente discípulos missionários e são chamados a ser nova semente de evangelização, a exemplo de tantos emigrantes e missionários que trouxeram a fé cristã à nossa América. Essa abertura a todas as culturas e a todas as verdades é, antes de tudo, um reconhecimento da presença do Espírito atuante em todas as culturas, uma realidade que também se põe de manifesto quando o Vaticano II falava, seguindo os padres da Igreja, das sementes do Verbo presente nas culturas. Além disso, é um reconhecer, seguindo Santo Ambrósio e Santo Tomás de Aquino, que toda verdade, qualquer que ela seja, venha de onde vier, é fruto da ação do Espírito Santo. Há muitos cristãos que veem a igreja não como uma plataforma de ação missionária, mas como um lugar de distribuição de serviços para eles, e não deles para os demais. Aqueles que só querem consumir aquilo que a igreja lhes oferece. Sua preocupação com os demais quase não vai além do círculo familiar. Concentrados em sua própria vida, perdem a oportunidade de viver a missão como promoção da vida alheia. Aparecida lhes diz no número 360. 360. A vida se acrescenta dando-a e se enfraquece no isolamento e na comunidade. Quanto mais eu faço da minha vida um dom, mais a vida cresce em mim. Essa é a verdade. De fato, os que mais desfrutam da vida são os que deixam da margem a segurança e se apaixonam pela missão de comunicar vida aos demais. O Evangelho nos ajuda a descobrir que o cuidado doentio da própria vida depõe contra a qualidade humana e cristã dessa mesma vida. Vive-se muito melhor quando temos liberdade interior para doá-la. Quem aprecia sua vida terrena a perderá, diz Jesus. Aqui descobrimos outra profunda lei da realidade. Que a vida se alcança e se amadurece à medida que é entregue para dar vida aos outros. Isso é definitivamente a missão. Há muitos cristãos que querem fazer uma ação missionária, mas não encontram na paróquia essa sensibilidade missionária que lhe dê apoio. Esse tipo de cristãos nos está pedindo uma ajuda da parte da igreja para que possam viver sua dimensão missionária. Mas se a igreja perdeu o seu fervor missionário, é pouco o que se possa dar. É por isso que Aparecida olhou meticulosamente todas as dimensões da igreja para explicitar o poder missionário de cada uma. Passamos então, assim, da consideração da vida cristã pessoal para a vida cristã institucional. Mas isso nós vamos ver no nosso próximo encontro. Até lá.